A meditação que trago para partilhar convosco é baseada num sermão escrito por Chantal Klingbeil para o Dia Internacional da Oração da Mulher Adventista, que foi a 2 de março. Eu trago-a porque ela nos fala, adaptei-a porque ela nos fala de uma personagem de que eu gosto particularmente na Bíblia, que é Elias. Falámos dele na semana passada, en passant, na escola sabatina. E eu trazia-vos esta manhã um episódio da vida de Elias muito particular e convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em 1 de Reis, no capítulo 18. E vamos ficar por aí, vamos andar entre o capítulo 18 e o capítulo 19 nesta manhã, por isso podemos deixar as Bíblias abertas por aí. Vamos ler a partir do versículo 30. Então Elias disse ao povo: cheguem-se aqui para perto de mim. Juntaram-se todos em volta e ele começou a consertar o altar do Senhor que estava destruído. Pegou em 12 pedras, segundo o número dos filhos de Jacó, pois foi a Jacó que o Senhor disse: Israel passará a ser o teu nome. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adorar o Senhor. Em volta do altar abriu uma vala onde cabiam uns 20 litros de água. Depois colocou lenha sobre o altar e cortou o bezerro em pedaços que pôs em cima da lenha e disse: encham 4 bilhas de água e despejem-nas por cima do animal preparado para o holocausto e da lenha. Assim fizeram e ele disse: façam isso outra vez. E disse depois: façam-no pela 3ª vez. Eles obedeceram. A água escorria em volta do altar e enchia a vala aberta. À hora de oferecer o holocausto, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra agora que és tu o Deus de Israel e que eu sou teu servo e faço isto porque me ordenaste. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e que os convidas a voltarem de novo para ti. Naquele momento, o fogo do Senhor desceu sobre o holocausto e queimou-o, bem como a lenha, as pedras e ao pó, consumindo toda a água que havia na vala. Ao ver isto, o povo inclinou-se até ao chão e exclamou: o Senhor é Deus, só o Senhor é que é Deus. Conhecemos esta situação. Elias tinha convocado Acabe, o rei idólatra, com a sua mulher Jezabel, tinha convocado o rei para trazer todo o povo de Israel até ao Monte Carmelo. Sabemos que nessa altura todo o povo estava a adorar, achamos nós, estava a adorar Baal e Elias faz então um desafio. Pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, adorai-o. Se é Baal, adorai-o. E o povo não lhe respondeu e ele então fez um desafio. Lembramos-nos de qual era, não é? Os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 os profetas do poste, assim se chama, iriam apresentar um novilho e Elias iria apresentar outro novilho em holocausto, outro animal em holocausto, e aquele que fosse consumido por fogo demonstraria que era aquele o Deus verdadeiro, que era o Deus verdadeiro a quem estavam a adorar, aquele que o consumisse por fogo. Lembramos que os profetas de Baal levaram desde a manhã até às 3, 4 da tarde, até a hora da oferta dos manjares, a implorarem ao seu Deus que se manifestasse e que consumisse o animal por fogo, e sabemos que isso não aconteceu. Eles dançaram, eles feriram-se, eles automutilaram-se, mas nada aconteceu. E vemos que Elias, depois de regar todo o altar com água, de tal maneira que nós vemos que até o sulco à volta do altar estava com água, faz aquela oração. E o que é que acontece? O que é que acontece depois da oração de Elias? Desce fogo do céu e consome todo o animal. Que oração é esta de Elias? Nesta manhã nós vamos olhar para 4 orações de Elias.
Esta oração é uma oração pública, é uma oração vigorosa. Eu não diria que fosse uma oração particularmente elegante. Não foi uma oração muito longa, foi uma oração curta e teve uma resposta imediata. E que resposta! Fogo descer do céu. Creio que aqui nenhum de nós já teve fogo a descer do céu em resposta a uma oração. Levanta a primeira mão aquele que tiver. Pois, era o que eu calculava. Nenhum de nós. Por isso foi uma resposta fantástica. Foi uma resposta imediata, real e muito visível. A resposta de Elias. E esta não foi a única resposta, nem a última das respostas poderosas de Deus à oração de Elias. Se olharmos para o versículo 42, ainda aqui no capítulo 18, nós vemos, aliás, podemos ler no 41, isto depois do sacrifício e depois de os profetas falsos terem todos sido mortos, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. À 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Ora bem, aqui vemos Elias de novo no Monte Carmelo e desta vez ele inclina-se por terra e ora como? Como é esta oração? Acabaram de ler comigo. Como foi esta oração? Foi uma oração individual, em silêncio, por chuva. Ele ora por chuva, não é? Lembramos que Israel estava a sofrer uma seca de 3 anos, também ela predita por Elias. Reparem que Elias tem a resposta imediata à sua oração? Não. Quantas vezes ora Elias? 7 vezes. Por isso, nesta oração, diferente da outra, ele ora solitariamente, silenciosamente e não obtém uma resposta imediata. Por isso, Elias teve que esperar e teve que persistir. Ele ora 7 vezes antes de ver um sinal. E o sinal, o que era? Uma mão. Não é? As nuvens são muito grandes, mas já imaginaram uma nuvem do tamanho de uma mão vinda lá do Oriente? Pois bastou a Elias ver uma nuvem do tamanho de uma mão lá ao longe para ele acreditar que viria ali grande chuva. Ainda antes da chuva chegar, ele já está a dizer ao servo dele: vai, avisa o Acabe, ele que aparelhe rapidamente o seu carro e que avance rapidamente para a cidade, porque vem aí uma grande chuva. E era verdade, diz-nos o versículo 45 que veio uma daquelas tempestades incríveis, que as nuvens se enegreceram e veio uma grande chuva. Elias não viu imediatamente a sua oração ser atendida, mas ele sabia que a sua oração estava a ser atendida. Diria assim, pois, que Elias... Queria-vos mostrar aqui, a que me acompanhassem, que Elias sabia da oração. Ele sabia como pedir, ele sabia como persistir e ele sabia como esperar. Talvez todos que aqui estamos tenhamos tido momentos na vida em que nos conseguimos identificar com Elias. Alturas em que oramos por alguém e vemos a resposta de Deus de uma forma poderosa e maravilhosa. Mas, mais uma vez, talvez os meus queridos irmãos e irmãs também se estejam a recordar de alguma outra resposta que nunca tenha chegado. Talvez a pessoa por quem estavam a orar porque estava doente não tenha melhorado.
Talvez a cura que pediram não tenha vindo e até tenha morrido. Talvez não tenham conseguido o emprego que tanto pediram. Talvez continuem sem ter os filhos que tanto desejaram. Talvez continuem sem a namorada ou sem o namorado que tanto pediram, o marido, a mulher que tanto pediram. Talvez não tenham conseguido aquela nota que tanto pediram na escola, nem tenham conseguido passar ao exame que queriam, ou se calhar não conseguiram entrar no curso que queriam. Bem, se calhar há anos que oram para que o vosso filho, a vossa filha, o vosso marido, a vossa mulher se converta ao Senhor e isso ainda não aconteceu. Talvez nem todos nos consigamos identificar com Elias, o grande guerreiro da oração. Mas eu penso que, em algum momento das vossas vidas, em algum momento das nossas vidas, todos nos possamos identificar com o que aconteceu com Elias depois do grande dia do Monte Carmelo. Convido-vos a irmos para o capítulo 19. Ok. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O que é que aconteceu entre o Monte Carmelo e este momento? Vem a chuva, Elias, que estava na esperança de que Acabe também reconhecesse que Deus era o verdadeiro Deus. Reparem que Israel diz: o Senhor é Deus, mas não vemos Acabe dizer isso. Elias corre à frente do carro de Acabe durante 25 quilómetros, demonstrando assim o seu respeito pelo rei e a sua esperança. Diz-nos Ellen White que Elias corria à frente do carro também para ajudar Acabe no caminho, porque a chuva era tanta e a escuridão, já era noite, que Elias fez isso. E quando chegou, ficou à porta da cidade e foi dormir. Elias estava plenamente exausto, estava cansado, tinha sido um dia longo, um dia de muitas emoções. Elias dorme e é acordado por um mensageiro da rainha má, de Jezabel, a dizer que o ia matar. E aí vemos a reação de Elias, que é uma reação inesperada face a tudo aquilo que se tinha passado antes. Elias foge. Mas devemos reparar que Elias estava muito cansado. E a mensagem de Jezabel é como se fosse um gatilho, esta ameaça de morte por parte da rainha, um gatilho para uma súbita descida a uma depressão profunda e escura. É muito estranho isto que acontece com Elias, não é? Vemos que o percurso de Elias nos últimos anos tinha sido um percurso de vitória em vitória. Reparem, ele tinha predito que haveria 3 anos de fome, de seca, que não iria chover. Teve que fugir de Acabe, mas quando ele está na seca, ele é alimentado por Deus. Lembram-se quem é que alimenta Elias? Os pássaros, os corvos. Depois ele é acolhido por uma viúva, a viúva de Sarepta. E o que é que acontece com esta viúva? Lembram-se? Não percebi. O que é que acontece com a viúva? Ela não tinha que comer e Elias multiplica a comida pouca que ela tinha, mas acontece outra coisa.
O filho morre e Elias ressuscita-lhe o filho. Por isso, Elias é alimentado pelos corvos, Elias faz o milagre da multiplicação da comida, Elias faz o milagre da ressurreição daquela criança, ressuscita aquela criança. A seguir vemos Elias num grande milagre do fogo a descer dos céus e a consumir o holocausto. E a seguir vemos Elias a orar pela chuva e a ver uma chuva tremenda, ou seja, Elias caminha aqui num crescendo de milagres. Ele caminha de milagre em milagre. Como é que agora ele tem medo da ameaça de uma rainha? Será que Jezabel não viu o que Deus tinha acabado de fazer no Monte Carmelo? Será que Jezabel se achava mais poderosa do que Deus? Parece que Elias também se tinha esquecido do que Deus tinha feito por ele durante 3 anos de fome. Elias simplesmente foge apavorado. Dizem os especialistas na matéria, os psicólogos e os psiquiatras, que às vezes, depois de se viver uma emoção muito intensa, que há uma quebra de adrenalina depois de um momento espetacular. E que isso poderia ter acontecido aqui com Elias. Ele tinha vivido aquele momento tão fantástico, mas estava tão exausto, as emoções do dia tinham sido muito fortes, quanto mais não fosse só matar 400 profetas, fora os outros 450, fora os outros 400, tudo tinha sido muito intenso. E assim acontece connosco. Por vezes, a depressão ataca rapidamente após um acontecimento particularmente esgotante, emocional ou fisicamente. Noutras alturas, nem reparamos que está a acontecer, mas passado algumas semanas, meses ou mesmo durante uma aparente fase de secura espiritual, a depressão consegue, de uma forma silenciosa, apoderar-se de nós e só a reconhecemos mesmo quando ela aperta o cerco. Nesta manhã eu queria ver como é que Elias, este grande homem de Deus, reagiu à depressão. No meio adventista, há uns anos atrás, penso que hoje já não tanto, havia algum prurido em se falar em depressão. Eu recordo-me de a minha mãe, que tinha vários episódios depressivos, sofrer imenso com aquilo que se dizia no nosso meio. Bastava a fé, não era preciso mais nada para curar uma depressão. Erro. A depressão é uma doença como outras existem. Eu lembro-me que a minha mãe não tomava a medicação que lhe era recomendada porque isso era sinal de falta de fé. Graças a Deus, o nosso meio tem evoluído. E hoje penso que serão poucas as vozes que se ouvem a dizer tamanho disparate. Elias teve uma profunda depressão. E quem era Elias? Ah, meus queridos irmãos, se nós pudéssemos ser como Elias. Elias é o homem que é apontado várias vezes na Bíblia como como o maior dos profetas, não é? Reparem que Elias, este grande homem de Deus, teve uma depressão. Convido-vos só a ir até Tiago. Eu creio que falámos em Tiago na semana passada, neste versículo. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Se alguém chegar lá antes de mim, pode ler. Tiago 5,17. Alguém chegou lá? Eu estou com uma Bíblia nova. Esse era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos, não é? Ou seja, eu só vim aqui porque é Tiago que diz, não sou eu que digo, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos do que nós. Muito bem, em 1 de Reis 19, nós vamos ver como é que Elias reage ao medo.
E a primeira reação de Elias qual foi? Qual foi a primeira reação de Elias? Fugir. Fugir foi a primeira reação. Muitas vezes, quando a depressão chega e se começa a instalar, é sempre a inevitável fuga que aparece. Às vezes fugimos até ao frigorífico e comemos tudo que lá está dentro, ou até àquele armário onde estão escondidos os Ferrero Rochers, todos que nos ofereceram no último Natal. Sim, porque aqueles Cherry, Mon Cherry, esses não são para nós, mas os Ferrero Rochers, sim. Atacamos o armário dos chocolates. Outras vezes fugimos em direção ao sono, dormimos muito ou dormimos pouco. Outras vezes procuramos uma nova relação, um novo emprego, uma nova casa, um novo local para morar na nossa jornada de fuga. E outras vezes, a maior parte das vezes, enterramos-nos mais em trabalho, mais prazos, mais reuniões, mais projetos ao tentarmos arduamente fugir daquilo que nós não conseguimos nomear e que está a sugar-nos a nossa alegria e a nossa esperança. Primeiro passo é a fuga. Mas há aqui muito interessante ver que Elias não foge só. Reparem, ele, quando chega a Berseba, versículo 3, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço, isolou-se. Elias isolou-se, que é outra característica das pessoas que ficam em depressão. Muitas vezes isolam-se, escondem-se. Não querem falar com ninguém, não querem ouvir ninguém, acabam por se fechar em si mesma, por se esconder. E eu, quando penso nisso, penso num salmo maravilhoso que está em 32, no versículo 7, que diz: Senhor, Tu és o lugar em que eu escondo e aí Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então Elias foge. Ele corre e corre muito e com força. Reparem, diz-nos que ele corre 90 milhas, são 150 quilómetros até Berseba. E depois ele faz mais um dia de viagem até ao deserto, aí já sozinho. Mas finalmente, tal como nos costuma acontecer, Elias chega a um ponto em que ele já não pode fugir mais. Ele chega ao seu ponto de ruptura debaixo de um zimbro. Reparem. Versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Por isso vemos Elias a não aguentar mais. Vemos Elias a dizer: basta, já chega. O nosso grande guerreiro de oração ora pela terceira vez. E é esta a terceira oração que nós vamos olhar. E desta vez é uma oração muito diferente. É uma oração de desistência. Elias desiste. Nós vamos dizer que Elias está deprimido e ele tem 4 fatores, podíamos ver aqui 4 fatores que justificam ou onde podemos ver a depressão de Elias. Primeiro, Elias sentia-se fracassado. Reparem, apesar da vitória fantástica contra os falsos profetas, apesar da exclamação do povo, Jezabel e Acabe não reconheceram que Deus era o Deus verdadeiro. E Elias sentia-se muito frustrado. Depois Elias estava extenuado, como nós já vimos. Ele estava muito cansado, tinha havido tensão, tinha havido alegria. Ele tinha corrido 25 quilómetros, depois tinha andado mais estes quilómetros todos até Berseba. E Satanás aproveita muitas vezes o momento em que nós estamos esgotados fisicamente para nos tentar abater. Por outro lado, Elias sentia-se sozinho. Nós vamos ver isso mais à frente, aliás, no versículo 14, ainda do capítulo 19, penso eu que é no versículo 14.
Exato, em que ele diz, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Por isso, ele sentia-se muito sozinho. Não é o único homem de Deus a sentir-se sozinho. Lembram-se de Paulo, quando Paulo diz em 2 Timóteo 4,16, ele diz, todos me abandonaram na minha primeira defesa e eu fiquei sozinho. Jesus, Isaías diz-nos que ele pisou o lagar sozinho. Aliás, nós vemos Jesus sozinho quando ele convida 3 para orarem com ele e esses 3 dormem e ele fica sozinho no seu momento de maior angústia, que era o momento em que ele decidia se ia ou não para a cruz. Por isso, Elias também se sentiu sozinho, como nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. Além do mais, Elias corria um perigo físico. Havia uma ameaça de morte perante ele. Por isso, Elias tinha aqui vários fatores que contribuíam para a sua depressão. E depois vemos aqui várias características em Elias que conseguimos ver quando estamos deprimidos ou quando alguém tem uma depressão. Uma delas é o medo inconsequente ou incoerência. Reparem, Elias foge para morrer, certo? Elias foge para não morrer, certo? Ele não queria morrer, por isso ele foge. E depois pede para morrer. Então, mas se ele queria morrer, por que é que ele não deixou a Jezabel fazer o serviço? A Jezabel fazia aquilo na hora, sem problemas. Por isso, há aqui alguma incoerência. E muitas vezes nas pessoas deprimidas também, não adianta nós tentarmos falar com elas através da lógica, porque a lógica não vai funcionar muitas vezes, como vimos aqui com o nosso amigo Elias. Um outro fator é que no fim da depressão pode haver esta ideia suicida. Nós temos aqui um profeta com ideias suicidas. E a depressão pode levar muitas vezes ao suicídio. Temos aqui um outro fator que é a autodepreciação. Reparem, Elias diz, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Por isso, uma falta de autoestima muito clara. Vemos aqui alterações do sono. Elias dorme, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, por isso ele pede para morrer e a seguir dorme. Na depressão, há pessoas que dormem muito e há pessoas que não dormem nada, há alterações do sono. Há aqui muito de autocomiseração, de autopena, não é? Reparem, no verso 10 e 14 deste capítulo 19, Elias diz-se várias vezes injustiçado e pobre coitado, não é? Todos me abandonaram. Todos dobraram os joelhos perante Baal. Eu tenho sido zeloso na tua causa, ó Deus. Eu tenho trabalhado para ti, ó Deus. E olha o que me está a acontecer. E um outro fator que nós podemos ver aqui, que às vezes acontece muitas vezes na depressão, é a falta de apetite ou o excesso de apetite. Por isso, alterações também no apetite. Elias não come. Por isso, vemos aqui como Elias reagiu, o quadro de Elias. E agora a minha pergunta é: como é que Deus reage? Como é que Deus reage a isto, não é? Será que nós nos conseguimos identificar, para irmos ver como Deus reage ainda antes, será que nós conseguimos identificar-nos com esta oração de desespero de Elias? Está aqui. Já tiveram vontade de desistir espiritualmente? Ou mesmo fisicamente? Já sentiram que fizeram uma asneira tão grande que não vale a pena tentar novamente? Já se sentiram tão cansados, tão encurralados e sem opções que não queriam continuar? Se sim, estamos em boa companhia. Muitos gigantes espirituais e mesmo grandes guerreiros de oração também se sentiram assim. Não foi Elias o único homem a pedir a morte na Bíblia. Lembram-se de outro homem que pediu para morrer? Jonas. E outro? Moisés também pediu para morrer. Num momento em que ele está muito zangado. E é muito curioso que Deus tenha usado 2 gigantes espirituais, como Moisés e Elias, que pediram para morrer, para enviar a Jesus no momento em que Jesus estava em grande angústia. Foi Moisés e foi Elias
que vieram consolar Jesus quando os 3 discípulos adormeceram, lembram-se? Foram eles que vieram fortalecer Jesus e preparar Jesus para o momento que vinha a sério. Na verdade, estes 2 gigantes estão vivos. Estes 2 gigantes que pediram para morrer estão vivos. Um nem passou pela morte e outro passou pela morte e foi ressuscitado. Só me lembro de um outro homem que não passou pela morte na Bíblia, que foi Enoque, não é? Mas por alguma razão Deus podia ter mandado Enoque, porque nós dizemos que veio Moisés e Elias, porque representam aqueles que morrem e vão ressuscitar e aqueles que não passam pela morte e vão para o céu. Jesus podia ter mandado Enoque, porque também não passou pela morte, achamos nós, não é? E no entanto não mandou. Como é que Deus reage? Vamos olhar então para ver como é que Deus reage. Já vimos como é que o profeta se sente. Mas apesar da maneira de como o profeta se sente, Deus não o condena e Deus não o rejeita. Nós podíamos ver Deus vir aqui tocar no Elias e dizer: Elias, o que é que se passa contigo? Mas estás parvo ou quê? Então tu não viste tudo o que eu fiz para trás? Então, mas tu não viste como eu te alimentei? Não viste como eu te salvei do Acabe durante estes 3 anos? Não viste o que eu acabo de fazer no Monte Carmelo? Não viste a chuva? Mas estás com medo de quê, afinal? Vá lá, Elias, sai dessa. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas que estão deprimidas. Desculpa, porquê é que tu estás assim? Mas tens tudo. Tens um emprego, tens uma família amorosa, tens uma casa, tens amigos. Porquê é que tu estás assim? Não compreendo. Deus não fez nada disto com Elias. Nada disto com Elias. Repara, Deus não condena e Deus envia um anjo a Elias. O meu comentário diz que este anjo poderá ter sido o próprio Jesus para mostrar a empatia com Elias. Versículo 5. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Assim como Deus não condena o seu profeta, Deus também não nos condena. Ele compreende melhor do que nós aquilo por que nós enfrentamos. Ele compreende exatamente o que é que nos trouxe até este ponto. E é interessante ver que é no momento em que nós estamos mais em baixo, que é no nosso momento de maior baixio, como eu costumo dizer, que Deus está realmente mais perto de nós. Eu trazia uma citação de Ellen White que eu acho linda, que diz: não temos no mesmo momento evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor, mas é realmente assim. Podemos não sentir o seu contacto visível, mas a sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Mas reparem que Deus faz mais do que sentir empatia. Deus oferece ajuda a curto prazo. No caso de Elias, nós vemos que um anjo lhe faz o quê? O que é que o anjo faz? Está lá? O anjo toca-lhe. É muito interessante. Obrigada, Fernando, por teres ido lá. Eu pensei que toda a gente ia dizer que o anjo o alimenta. Antes de o alimentar, o anjo toca-lhe. Eu gosto tanto de ler isto. É que o anjo não lhe toca apenas uma vez, toca-lhe 2 vezes. Não é? O anjo não chega lá e grita com ele e diz: Elias, acorda, anda a comer. Não. O anjo faz o que nós, nos nossos momentos bons de mães, porque também temos os nossos momentos maus de mães e de pais, acordamos os nossos filhos com um toque. Não é? Com um beijinho, com uma festinha, e dizemos: anda, acorda. Há outros em que não, em que chegamos lá e gritamos e dizer: então, atrasada, está na hora, já está, devia estar a pé, não é? Mas não, o anjo vai e toca tranquilamente em Elias. O toque físico é tão importante. E nós podemos ser tantas vezes anjos na vida dos outros. Deus pode tantas vezes usar-nos para sermos anjos junto de pessoas deprimidas e junto de pessoas que precisam do nosso auxílio. E a seguir, o que é que o anjo faz? Levanta-te e come. O anjo alimenta. Não há aqui um raspanete. Não há aqui vamos lá conversar sobre o que é que se está a passar contigo. Não. Primeiro, um toque de carinho e depois dá-lhe comida. E que comida é que o anjo lhe dá? Pão e água. Curiosamente, os mesmos alimentos que Elias tinha multiplicado para a viúva. Pão. Mas como é que era o pão? Pão seco de 7 dias?
Pão sem nada. Há uma característica interessante aqui no pão. Qual é? Quentinho. Pão quentinho. Eu gosto de olhar para estes pormenores. É um Deus que, quando nos vem ajudar, nos ajuda com muito carinho e com muito conforto. Pão quentinho. Não havia lá manteiga, se calhar. Era melhor, não é? Se fosse pão quentinho com manteiga, não sabemos. Havia pão quentinho, pão sobre as brasas. Isto mostra um Deus tão cuidadoso, tão atento àquilo que é preciso. Estava um pão numa pedra quente. Se Deus providenciou ajuda para Elias, Ele também providenciará ajuda para mim e para cada um de nós nesta manhã. E a ajuda pode ser uma voz amiga, um conselheiro, um familiar, alguém que demonstra que se preocupa connosco. Mas reparem que Deus faz outra coisa com Elias. Levanta-te e come. E depois de Elias comer, o que é que ele fez? Comeu, bebeu e dormiu. E o anjo deixou. O anjo deixou Elias dormir. Porque Deus sabia que Elias precisava de descansar. Deus também providencia descanso. Ele sabe que a fuga deixou Elias cansado. Ele sabe que o profeta precisa de tempo. De tempo para recuperar. E eu, entretanto, ia tendo aqui umas coisas, mas, bom, está aqui. De tempo para ele descansar. Deus colocou tudo a zeros e oferece descanso a Elias. E ele consegue finalmente descansar e sentir-se refrigerado. Mas mesmo depois da comida do anjo, mesmo depois, Elias volta a dormir, mas ele não recupera imediatamente. Pois não. E nós vamos saber que ele não recupera imediatamente. Porquê? Porque quando ele está no Monte Horebe, quando já estamos no capítulo 19, no versículo 10 e 14, o Elias ainda continua a queixar-se. E a dizer, estou sozinho, não é? Mas Deus dá-lhe tempo. Deus não apressa a recuperação. Deus dá a Elias tempo para ele recuperar. E nós precisamos também desse tempo, de algum tempo a sós, de algum tempo de silêncio, de algum tempo de quietude. Reparem que Elias não fala com o anjo. Elias limita-se a comer e a dormir. Ele precisava ali de ter tempo para si próprio. Depois nós vemos aqui que Deus compreende, esta citação eu acho muito interessante, que Deus compreende que a vida neste mundo pode e vai causar depressão, Ele compreende o nosso impulso de fugir da dor, mas Ele deseja redirecionar essa fuga e nós vamos ver isso já agora aqui a seguir em Elias. Reparem, vamos ao capítulo 19 ainda, ele ainda está debaixo da árvore a dormir, versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse-lhe, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Eu não sei quanto tempo é que ele dormiu, eu não sei quanto tempo é que ele esteve ali debaixo daquela árvore, mas sei que a segunda vez que o anjo o alimenta-o com uma comida especial. Porquê é que eu digo que a comida é especial? Porque diz lá no verso 8, reparem, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Para onde é que Deus está a mandar Elias? Para o Monte Horebe. O que é que era o Monte Horebe? O monte de Deus. Por isso, o que Deus está a dizer é, já dormiste, já comeste, agora levanta-te e vem ter comigo. Vem ter ao monte de Deus. Reparem que o percurso não é rápido. São 40 dias e 40 noites. E nós pensamos, ok, 40 dias e 40 noites, depois Elias já deve estar recuperado. E vemos que 40 dias e 40 noites depois de fazer o deserto, Elias ainda não está recuperado. Mas reparem no outro pormenor aqui. Deus diz a Elias, levanta-te e vai para o Monte Horebe, mas Deus sabia que Elias não tinha forças
para ir sozinho para o Monte Horebe. Ele sabia que ele não tinha energia para se erguer sozinho e se ir encontrar com Deus. E por isso, no momento certo, Deus providenciou a energia que ele precisava para este encontro crucial. Não é maravilhoso ver como é que Deus age conosco? Reparem, deu-lhe uma boa refeição, deu-lhe uma boa noite de sono, deu-lhe um toque, deu-lhe mais uma boa refeição especial para ele aguentar aquela energia, deu-lhe uma direção para saber para onde é que ele havia de ir, e esta direção vai num sentido muito interessante, que é, vem ter comigo, e agora o que é que vai acontecer no Monte Horebe? Vamos ler? Versículo 9. Ali entrou numa caverna, por isso vemos que Elias ainda continuava a esconder-se e a fugir, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Temos aqui a quarta oração deste episódio. E esta é uma oração de quê? Já não é uma oração de desespero, ele já não pede para morrer, mas é uma oração de quê? De revolta, de desabafo, de queixa. De queixa. Por isso, Elias ainda não saiu da sua depressão, mas Elias já consegue falar com Deus. Uma das portas, dizem os terapeutas, para a depressão é a capacidade das pessoas poderem conversar, de as pessoas poderem falar. Muitas vezes a cura começa pela escuta e pelo acolhimento do outro. É muito interessante ver, vocês já me viram dizer isto milhares de vezes, como Deus interpela Elias. Reparem, que fazes aqui, Elias? Deus obriga-nos a pensar sobre nós próprios. Que fazes tu aí, Elias? Nosso Deus é um Deus de perguntas, que é muito aquele trabalho que os terapeutas fazem connosco, que é obrigam-nos a pensar sobre nós, fazem-nos perguntas sobre nós. Deus não foge a que nós façamos a nossa introspeção. E Elias reclama. E o que é que lhe diz Deus? Diz: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Elias obedeceu. Elias sai de si mesmo. Elias sai da sua caverna. Mas quando ele sai da caverna, o que é que acontece? Lembram-se? Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o quê? Está lá? Leiam? Um terremoto. E Deus estava no terremoto? Não. E depois do terremoto veio o quê? E Deus estava no fogo? Não. Reparem que Deus faz com que várias coisas aconteçam. Vento, fogo, terremoto, tudo coisas espetaculares a que Elias estava habituado, mas Deus não estava aí. E depois o que é que acontece? E depois do fogo, um sício tranquilo e suave, ou um murmúrio tranquilo e suave. E ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu a mesma coisa, não é? E agora vemos a resposta do Senhor. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, e depois, diz no 18, Eliseu, ainda no versículo 16, e depois no versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Há muita coisa aqui nestes versículos. Ponto 1. Elias foi capaz de ouvir a voz mansa e suave de Deus. Elias foi capaz de sintonizar a sua mente com a de Deus. Será que Elias nunca tinha ouvido Deus antes? Seguramente que Elias já tinha ouvido Deus antes.
Eu não vou ler, mas vocês podem ir lendo enquanto eu falo. Ponto 2. Deus fala com Elias. Mostra-lhe o seu poder e mostra-lhe como quer falar com ele, através de uma voz doce e mansa. Ponto 3. Deus redireciona Elias. Deus restaura a visão de Elias. Lembram-se do que é que Elias dizia? Eu fiquei sozinho, não há mais ninguém que te adore a não ser eu. E o que é que Deus lhe diz? Versículo 18. Quantos é que tinham ficado? 7.000. 7.000. E Elias achava que estava sozinho. Por isso, Deus restaura a realidade de Elias. Dá-lhe uma nova visão das coisas. Ponto 3. Deus renova o ministério de Elias. Deus não diz, Elias, portaste mal, estou super decepcionado contigo. Depois de tudo o que eu te mostrei, tu já não serves para ser meu profeta. Então tu fugiste, pediste para morrer, quiseste morrer. Não, Elias, chega. Não, Deus diz, Elias, eu continuo a contar contigo. Tu continuas valioso aos meus olhos e tu tens um grande trabalho pela frente ainda para fazer. Lembram-se como ele dizia que queria morrer porque não era melhor do que os outros? Deus diz-lhe que ele ainda tem muita coisa pela frente para fazer. E ainda vai fazer descer de fogo do céu outra vez. Por isso Deus diz-lhe, o teu ministério não acabou, no versículo 15. E Deus disse-lhe, volta ao serviço. Mas Deus faz-lhe mais uma coisa. Deus percebeu que ele estava sozinho. E então o que é que Deus lhe dá? Eliseu! Deus dá a Eliseu, que não é um servo, é muito mais do que um servo. Ele amou Eliseu como um filho. Após o desabafo, Deus reorientou tudo, não é? Interveio, reeditou falsas crenças, reorientou pensamentos disfuncionais, tratou-o de volta ao mundo real, corrigiu a sua visão distorcida e superdimensionada e deu-lhe um companheiro. Onde estamos nós hoje? Queria mostrar-vos uma citação de Ellen White, que é esta. É em tempos de maior fraqueza que Satanás assalta a alma com as mais ferozes tentações. Foi assim que ele esperou prevalecer sobre o Filho de Deus, pois por esse processo tinha ganho muitas vitórias sobre homens. Assim também foi com Elias. E assim é hoje. Quando somos envolvidos pela dúvida, aturdidos pelas circunstâncias ou afligidos pela pobreza ou angústia, Satanás procura abalar a nossa confiança em Jeová. É então que ele faz desfilar diante de nós os nossos erros, ele, Satanás, e tenta-nos a desconfiar de Deus, a pôr em dúvida o seu amor. Ele espera desencorajar a alma e quebrar a nossa firmeza em Deus. O desânimo pode abalar a fé mais heroica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro. Eis a lição que os líderes na obra de Deus precisam. E agora vem a frase que eu gosto muito. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. E é esta. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível. Onde estamos nós hoje? Se somos Elias no Monte Carmelo a pedir que desça fogo do céu, louvado seja Deus. Mas, por favor, lembrem-se que nem sempre vão estar no pico do monte. Lembrem-se que nem sempre vão ter experiências do topo da montanha e não percam a voz mansa e suave de Deus. Se somos o Elias em fuga ou a fazer coisas que sabemos que não vão resolver os problemas fundamentais, ou o Elias debaixo da árvore a sentir-se um fracasso e a querer desistir, existe esperança, porque Deus vê as coisas de uma maneira diferente. Deus compreende. Deus deseja ajudar-nos. E da próxima vez que experimentarem um baixio espiritual, uma seca espiritual, em que estivermos no vale, como dizem os nossos amigos brasileiros, não é, Cibele? Quando estiverem na fossa, lembrem-se que é lá na fossa que Deus está convosco. Não apenas no pico do Monte Carmelo, mas também no deserto.
também no vale da depressão, também no vale da angústia, Deus estará conosco. E Ele estará conosco para nos tocar, para nos alimentar, para nos dar tempo, mas para nos orientar. Às vezes esperamos viver sempre no topo da montanha, mas quando lemos a história de Elias e olhamos para a nossa própria história, nós vemos que Deus está onde nós estivermos. Que nesta manhã nos possamos aproximar do Senhor, estejamos nós onde estivermos, e escutar a voz de um Deus que nunca grita conosco, mas que nos fala de uma maneira suave e calma. É a minha oração para vós e para mim nesta manhã.